Pessoal, começo esse vídeo já pedindo para você deixar o like, deixar o comentário de apoio, porque nós vamos chegar a 40 mil inscritos até o final do mês de outubro. Faltam menos de 900 inscritos, então vamos continuar com essa força, com essa nossa caminhada, trazendo mais pessoas aqui para o canal, para a nossa comunidade de reflexão. E recentemente eu falei para vocês a respeito da candidatura de Guilherme Boulos para a cidade de São Paulo. E eu disse que Boulos já é um vitorioso, mesmo que ele não vá ao segundo turno e mesmo que ele vá ao segundo turno sem vencer. A campanha de Boulos já é uma campanha vencedora, porque Boulos vem de um partido nanico, o PSOL, é um partido que não tem a mesma estrutura do Partido dos Trabalhadores, é um partido que não tem a mesma estrutura de vários outros partidos que estão disputando as eleições, mas é muito importante que Boulos participe dessa eleição da forma como está participando, com chances de ir para o segundo turno. Na pesquisa espontânea, o que é pesquisa espontânea? Quando você pergunta para o entrevistado, olha, quem você quer votar, em quem você vai votar para a Prefeitura de São Paulo? E na pesquisa espontânea, Boulos está empatado junto com Bruno Covas na primeira posição com 10% das intenções de votos. E é muito importante essa participação de Boulos nos debates, também que alguns foram cancelados, mas a participação de Boulos nos debates, trazendo informação para a população, é fundamental para o movimento do MTST, o movimento que o Boulos faz parte, porque nós conseguimos dessa forma tirar o preconceito das pessoas com aquele papo de invasor, vamos invadir propriedades privadas, vamos invadir casas das pessoas. Não é assim que funciona o movimento. Tem muito preconceito, muita desinformação e muita maldade por parte de várias e várias pessoas, como no caso o Arthur Doval, mamãe falei, o reprovado da Universidade de São Paulo. Ele é uma pessoa maldosa que fica espalhando desinformação, fica criminalizando um movimento legítimo, um movimento que tem pessoas honestas, pessoas trabalhadoras que são discriminadas por pessoas como, mamãe falei, o reprovado pela Universidade de São Paulo. Então é importante que o Boulos venha a público, que o Boulos explique o movimento, explique o problema de habitação do estado de São Paulo, na cidade de São Paulo também, no Brasil como um todo. Então isso tudo é muito importante para conscientizar a população nacional, para conscientizar a população e entender esse movimento de redução da desigualdade social. E é interessante que outras pessoas também perceberam esse fenômeno Guilherme Boulos das eleições de São Paulo. E na revista Veja saiu um artigo, agora recente, no dia 9 de outubro, agora na última sexta-feira, do Matheus Leitão. Quem é Matheus Leitão? Ele é vencedor do prêmio Esso e Vladimir Herzog, jornalista desde 2000. Ele dá opinião nas áreas de política, direitos humanos e meio ambiente. E o título da coluna dele é o seguinte: Boulos, o maior fenômeno eleitoral de 2020? Então perceba que Boulos ele já é um fenômeno eleitoral. Outras pessoas estão percebendo isso e é muito legal que de fato Boulos comece a despontar como sendo esse novo líder da esquerda. Será que é ele que vai liderar as esquerdas? É uma coisa interessante a ser observada para o futuro. E mais importante é o Boulos levar a mensagem dele de redução do preconceito com os movimentos sociais. Eu vou trazer aqui para vocês alguns pontos que o Matheus Leitão ele fala. Como entender a trajetória do candidato do PSOL da lanterninha para a terceira posição na maior cidade do Brasil? O descolamento de Boulos do pelotão de trás e a aproximação dos líderes Celso Russomano e Bruno Covas em São Paulo tem potencial para se transformar no mais marcante fato político das eleições municipais de 2020 e a novidade mais expressiva das urnas desde a vitória de Jair Bolsonaro em 2018. Então as pessoas já estão colocando esse movimento do Boulos agora de 2020 como sendo um fenômeno. Ele fez uma live recentemente de 24 horas, comeu pizza com o pessoal, apresentou as suas propostas, mostrou com uma boa capacidade de comunicação que ele tem condições sim de talvez ser um bom líder. Um bom líder do executivo. E é falado isso aqui pelo Matheus. Talvez ele até tenha visto nossos vídeos. A gente sempre gosta de puxar um pouco de sardinha para o nosso lado, né? Fazer essas brincadeiras. Ainda é cedo para tirar conclusões, já que o horário de TV eleitoral começa agora, mas o candidato do PSOL à Prefeitura paulistana cresceu de 3 pontos em 10 dias, e está isolado em terceiro com 12 pontos. Fato é que a base petista, que já conseguiu eleger Luiz Erundina, Marta Suplicy e Haddad,
pode entender que Boulos é o único candidato da esquerda viável em São Paulo e despejar ainda no primeiro turno seus votos no PSOL, no movimento inédito na capital paulista. Nunca um partido tão à esquerda governou São Paulo, tirando os 3 petistas que administraram a cidade, um delas Luiz Erundina, que é a vice do Boulos. São Paulo viu vários e vários partidos de direita, fala do Kassab, fala até mesmo do Alckmin, do Serra, enfim. Do Maluf. Sim, ainda é cedo, mas a cidade de São Paulo, dizem os cientistas políticos, é o laboratório eleitoral do Brasil. Miscigenado imigrante, se o russomano que é ruim de chegada ficar de novo pelo caminho da capital paulista, aí nós podemos ter de novo aquela dicotomia PT e PSDB no segundo turno, entre Boulos e Bruno Covas, aquilo que se repetiu durante muitos anos. E caso Boulos consiga superar o Bruno Covas, nós teremos uma disputa no segundo turno entre Boulos e Celso Russomano, reeditando assim uma disputa mais ou menos PT contra Bolsonaro, porque foi assim que aconteceu em 2018 e o Celso Russomano, ele é o candidato do Bolsonaro. A única diferença, pessoal, é que não será mais um candidato das esquerdas vindo do Partido dos Trabalhadores, como foram nas últimas eleições presidenciais e como foi na eleição de 2018, que nós tínhamos PT e PSDB e depois PT e Bolsonaro, PT e PSL. Agora seria um candidato do PSOL, um candidato da esquerda, mas não vindo do PT, mas sim o Guilherme Boulos. Isso mostra um grande potencial por parte do candidato. E é por isso que eu falei para todos vocês, esse é o momento mais importante da história do PSOL. O PSOL nunca teve esse momento que está vivendo agora. O Freixo teve lá no Rio de Janeiro, em 2016, chegou ao segundo turno também, uma campanha muito bem feita, pouco tempo de televisão, pouca participação em debate, mas ele foi ao segundo turno. E agora não disputou, mas o Boulos ele está num momento diferente do partido. É uma cidade maior do que o do Rio de Janeiro. É uma cidade que é uma cidade multicultural, multirregional também, porque nós temos pessoas de todos os lugares do Brasil. E é muito interessante esse momento que o PSOL está vivendo na cidade de São Paulo, com o Guilherme Boulos. E eu vou continuar o texto porque tem coisas muito interessantes. Como lembrou a coluna Maquiavel, que é a coluna da Veja, o desempenho do candidato do PSOL surpreende porque na única eleição que disputou até agora para presidente da República em 2018, ele chegou em 10º lugar entre 13 candidatos, com 0,58% dos votos, menos da metade do excêntrico Cabo Daciolo. Então um candidato que não teve nem 1% em 2018, agora já está ali com uma porcentagem de votos muito boa, em torno de 12%, o que é muito, mas muito interessante para ele. Boulos já é um dos fenômenos dessa eleição pela sua capacidade de comunicação. E esse aqui é o ponto mais importante que nós precisamos levar em consideração a respeito do Guilherme Boulos. Uma das coisas que a gente questiona muito aqui no canal e até de outros candidatos é a capacidade de comunicação. Como que esses candidatos, como esses políticos, eles se conectam com o trabalhador? Que a grande questão da esquerda é que com o passar do tempo o trabalhador ele foi mudando, as características do trabalho também foram mudando, o trabalho começou a ser mais mecanizado, as fábricas começaram a ser esvaziadas, houve uma substituição tecnológica, nós passamos de uma mão de obra direta da produção para ser uma mão de obra mais do setor de serviços. Os trabalhadores começaram a se pejotizar, portanto viraram empresas. E há toda uma mudança no paradigma laboral. Isso fez com que a esquerda se distanciasse do trabalhador, se distanciasse dos mais pobres e, de um modo quase que natural, fosse para as pautas unicamente identitárias, porque foi só isso, basicamente, que acabou sobrando para as esquerdas. E o diálogo de muitos candidatos de esquerda são diálogos muito deslocados dessa realidade. Mas o Boulos, pelo fato dele morar no Campo Limpo, na periferia de São Paulo, conviver com aquelas pessoas diariamente, ele sabe o que aflige. Ele sabe a angústia. Então ele consegue se colocar. Algo muito parecido, e eu quero ao máximo evitar esse tipo de comparação, mas só para vocês entenderem, algo muito parecido com o próprio Lula, que pelo fato de ter saído da pobreza, pelo fato de ser um nordestino, de ter vivenciado as dificuldades do povo, sabia como tocar, sabia como convencer, sabia como dialogar. E eu não quero dizer que o Boulos ele é o novo Lula, o substituto de Lula, isso é uma bobagem, e nós não devemos colocar isso nas costas do Boulos.
Porque o Boulos ele tem que pensar em ser melhor do que o Lula. Ele não pode pensar em ser um novo Lula. Ele tem que pensar em ser o Boulos, o Guilherme Boulos, o sedutor, né? Que fala assim, brincadeiras à parte, ele precisa tentar superar o Lula, superar os políticos que ele eventualmente tem como sendo modelos, porque assim ele não fica preso a figuras que ficaram na história, tiveram sua importância, mas ficaram na história. Ele precisa olhar para o futuro. E agora fugiu o nome deixa eu ler aqui o nome do rapaz que escreveu o texto, o Matheus Leitão. Ele fala o seguinte: sua fala é fácil e carismática. Ele vence assim o grande preconceito que é jogado contra ele, por ter vindo de um movimento que usa a técnica da ocupação de imóveis públicos vazios para residência. E esse é, de fato, a questão mais importante da candidatura do Boulos. A tática sempre foi considerada controversa, mas ele chama a atenção para o problema do enorme déficit de moradia para os pobres nas grandes cidades brasileiras. Por isso, Boulos concentrou a campanha pré-horária eleitoral na periferia, onde o Russomano tem sua base principal. O candidato do PSOL fez seu movimento de base com o MTST, construindo habitações em bairros populares de melhor qualidade do que os programas do programa Minha Casa Minha Vida. Ele tem raiz e base, por isso o potencial para crescer. Então, muito legal que também o Matheus, ele consegue reconhecer essa importância do Boulos. E o Boulos, quando jogam esse negócio nas costas dele, falam que ele é invasor, ele sabe lidar muito bem. Ele lida muito bem com isso. No programa Flow Podcast, que eu fiz um comentário sobre a participação dele lá, vou deixar o link aqui na descrição, ele foi perfeito. Ele foi perfeito, ele conseguiu mostrar para o público que não é essa questão de invasão, nós vamos lá, vamos invadir sua casa armado, vamos expulsar você do seu território. Não é isso. Não é isso, é completamente o contrário. Completamente o contrário, tem toda uma burocracia, está na lei, ele é amparado pela lei, então ele mostra como é feito, ele mostra que existem pessoas que precisam de um teto que não tem. Então ele humaniza um movimento que sofre muito preconceito, que é muito demonizado, principalmente pela ignorância e também pela propagação da ignorância. Porque muitas pessoas propagam na maldade, porque são cruéis, porque são maldosas, a desinformação sobre o movimento do MTST, o movimento que o Boulos faz parte. Então, a campanha de Boulos, mais uma vez, já é vitoriosa e talvez ele seja mesmo o grande fenômeno eleitoral de 2020, porque é, de fato, surpreendente a candidatura de Guilherme Boulos e a campanha de Guilherme Boulos na cidade de São Paulo. Nós temos ainda mais alguns dias até a eleição. Como será que vai ser daqui para frente a campanha de Boulos? Vamos esperar, porque pode ser que muitos frutos sociais, que esses são os mais importantes, surjam com essa candidatura de Guilherme Boulos. Importante, essencial para quebrar preconceitos. E por isso que ela já é uma candidatura uma campanha muito vitoriosa. Se você gostou, clique no gostei, se inscreva no canal, ative as notificações e me siga lá no Twitter, @profileoficial.